Abrimos o programa de hoje com uma pauta muito legal, recebendo ela, mais uma vez, a nutricionista a doutora Natália Barros. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer sempre nosso, porque o tema, eu acho que é um tema que todo mundo, né, que está passando por esse momento se interessa. Não só para as mulheres que estão tentando engravidar, mas para muitos casais que, então, fizeram, de repente, um planejamento de deixar um pouquinho para depois esse momento, né, dos filhos, do nascimento dos filhos. A gente vai falar de fertilidade, mas vamos pensar nos óvulos. Como é que a gente mantém, então, os óvulos saudáveis? A alimentação tá ligada, né? Exatamente. O estilo de vida que nós levamos hoje, né, acaba contribuindo tanto positivamente como negativamente para a saúde do óvulo e também do espermatozoide, né? Então é muito importante a gente cuidar desse estilo de vida e pensar nos fatores de riscos que estão associados a esse contexto. Então a gente vai falar também dos espermatozoides. Então vamos pensar no casal como um todo aí que está nos assistindo para a gente manter a saúde e estender mais um tempinho se esse, né, na verdade, for o planejamento do casal. Antes da gente começar com a proposta que está aqui no estúdio, a gente foi ouvir também as palavras da ginecologista, a doutora Bárbara Murayama. Vamos ver o que ela tem a dizer, olha lá. Oi, gente, meu nome é Bárbara Murayama, sou médica, ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica e hoje eu vou falar para vocês sobre fertilidade. Eu trabalho principalmente com mulheres que têm endometriose, adenomiose e miomas uterinos, que são doenças frequentemente relacionadas a questões da fertilidade. Um ponto importante para vocês ficarem atentas, quem quer engravidar, agora ou no futuro, é a sua idade. Se você pretende engravidar, busque se organizar, se planejar para fazer isso antes dos 35 anos, porque a gente sabe que a partir dessa idade, a quantidade e a qualidade dos óvulos vai ser menor. Então, se você pode se planejar para engravidar antes, ótimo. Se não, quem sabe pensar em congelar os óvulos, ok? A outra questão importante é relacionada aos sintomas dessas três doenças que eu falei, os miomas, a endometriose e a adenomiose. Porque a gente sabe que casais inférteis, ou seja, aqueles que tentaram engravidar por um ano sem sucesso, metade deles, as mulheres, têm endometriose, serão diagnosticadas com essa doença. Então, se a gente diagnostica essa doença previamente, é muito bom, vai ajudar bastante. Quais são os sintomas dessa doença? Então, cólicas menstruais intensas são um sinal importante, dor nas relações sexuais. E também pensando na adenomiose e nos miomas, o sangramento importante, aumentado, também é um fator a ser levado em consideração. Então, não deixe de procurar ajuda, não deixe de manter a sua rotina ginecológica em dia, se você pretende ter uma fertilidade saudável no futuro. Beijo, até a próxima. Obrigada. Obrigada, doutora. Um beijo para você. Legal, né? Também seguir com a especialidade médica e ouvir a opinião. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora é o @doutora, abreviado, Bárbara Murayama Gineco. Tudo junto, tá marcado lá no nosso Instagram para quem quiser. Obrigada, doutora. E agora seguimos, então, né, com o nosso planejamento aqui no estúdio. Já temos uma primeira imagem para você explicar pra gente. Vamos ver, vamos colocar na tela, olha lá. Que vai mostrar um pouquinho do ciclo, né? É importante a gente entender que os fatores associados ao estilo de vida podem contribuir na geração de radicais livres, que são moléculas que vão reagir com o nosso organismo, causando dano. E o que pode levar, né, essa alteração? Então, por exemplo, as toxinas ambientais, os agrotóxicos, as pesticidas, os produtos químicos que a gente acaba entrando em contato, os agrotóxicos, né, presente aí no cultivo dos vegetais, os medicamentos que a gente acaba utilizando de maneira muitas vezes exorbitante, né, de maneira aumentada. Tudo isso pode contribuir para aumentar essas espécies reativas de oxigênio, levando dano, causando dano na qualidade do óvulo e também no espermatozoide. Agora, quando a gente pensa, claro que a gente só vai entender e saber mais se de fato a gente está fazendo tudo certo quando vem uma investigação, quando de repente o casal tenta por um tempo, né, e não consegue o resultado, então não vem a gestação. E aí é importante que então neste momento já identificando que possa ter sim uma interferência desse estilo de vida que você comentou, a gente entre com o quê? O que é necessário de nutrientes para manter esse casal aí saudável?
Perfeito. Acho que o primeiro ponto é a gente minimizar os fatores agressivos, né? Então, diminuir os excessos da alimentação, tabagismo, álcool, o excesso de cafeína também é prejudicial, a exposição a essas toxinas que eu comentei, então privilegiar os alimentos orgânicos sempre que possível ou da época. Também pensar na qualidade do sono, em manter uma atividade física em dia, manejar o estresse, tudo isso faz parte dessa construção de um padrão que vai ser mais favorável à fertilidade. Tá. Vamos falar então um pouquinho desses nutrientes, que você trouxe bastante coisa, a mesa tá linda, né? Bom, então inicialmente eu queria comentar sobre o cálcio. O cálcio, eu acabei trazendo fontes vegetais, como a semente de gergelim, que é uma excelente fonte de cálcio, que auxilia na maturação do óvulo. Outras fontes de cálcio, além do que a gente já conhece de leite e derivados, são os vegetais verdes escuros, couve, né, o brócolis. Que também são interessantes para a gente utilizar. A deficiência de cálcio está associada à paralisação na ovulação. Além disso, o cálcio ele auxilia o espermatozoide na chegada até o óvulo. Então, ele facilita esse processo. Ah, que legal. Então, quem já está com um cálcio inadequado nos exames, né? Porque tudo que a gente vai falar aqui, a gente pode dosar no sangue, certo? Para ter uma ideia desses nutrientes. Sim, ou através de um recordatório alimentar a gente consegue verificar a ingestão, se está adequado ou não. Acho que talvez seria o mais indicado em relação ao cálcio, porque o cálcio acaba tendo outras variações fisiológicas que a gente acaba não conseguindo especificamente nos exames bioquímicos. Mas ter certeza dele, exatamente. Entendi. E aí a gente precisaria de algo a mais para melhorar essa absorção do cálcio? O ideal em relação ao cálcio é a gente privilegiar consumir no café da manhã e nos lanches para não competir com outros nutrientes e sempre associado a magnésio, lembrar da vitamina D, né, que é um nutriente também importante que eu até vou comentar, que depende da exposição solar, ele também auxilia no equilíbrio hormonal, principalmente na questão da progesterona, que é essencial para a manutenção de uma gravidez. Perfeito. Vamos falar desse grupo aqui, olha que bonito. Então, falando do complexo B, né, que também a gente encontra aí nos vegetais folhosos. O complexo B auxilia no equilíbrio hormonal, na metilação do DNA, na formação de uma vida. Então, são nutrientes essenciais. E aqui a gente também encontra no feijão e essencial também para prevenir abortos, defeitos no tubo neural, super importante. Lembrando da B12, que são fontes de origem animal. Então, eu trouxe com um exemplo aqui do peixe, mas também a gente encontra em leite, queijo e carnes também. Toda essa questão alimentar é importantíssima, mas a gente sabe também que uma suplementação pode ser adequada para esse casal, certo? Então, parte desses nutrientes que você vai comentar, que a gente precisa manter numa dosagem, de certa forma, dentro do parâmetro que é considerado o normal, você acha que a suplementação também, hoje, ela vem como um suporte legal? Porque muitas vezes, por mais que a gente inclua na alimentação, adequar as quantidades hoje é muito difícil, né? Sim, eu acho que é importante uma avaliação, sem dúvida. Alguns suplementos podem ser aliados, né, como, por exemplo, a coenzima Q10, que a gente vai até comentar que eu trouxe a sardinha, mas pode ser interessante para a preservação da qualidade do óvulo, mas tudo de forma individualizada como um aliado. Mas lembrando que a alimentação, o padrão alimentar saudável, equilibrado, não substitui uma suplementação. Perfeito. Vamos aproveitar e falar então Então, a coenzima Q10, né, ele é um excelente alimento para melhorar a qualidade das mitocôndrias, né, para fornecer energia na celular, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, para minimizar aqueles radicais livres que eu comentei no início, neutralizando esse estresse, esse envelhecimento. Então, é um nutriente muito importante que a gente encontra na coenzima, na sardinha. E o outro é a chia? Aí, a chia, que eu coloquei o seguinte, seria uma fonte de ômega 3 em menor quantidade, obviamente, somado aos peixes como a sardinha e o salmão, seria uma opção de ômega 3 com potencial anti-inflamatório, também equilibrando o organismo, minimizando essas espécies reativas, esses radicais livres que prejudicam e podem causar esse envelhecimento do óvulo e prejudicando a qualidade também do espermatozoide. Olha que legal, eu fico imaginando assim, claro que quando a gente faz de forma preventiva, é sempre melhor, né? Uma pena que muitas vezes a gente só deixa para cuidar dessa questão quando a gente descobre ou se depara com a situação até da gestação não surgir, né? Não acontecer. Agora, imagina
quantos meninos e meninas estão nos assistindo, nossa faixa etária ali dos 20 e poucos anos, que tem essa saúde dos óvulos, espermatozoides preservada, já entrar com essas dicas que você está dando. Olha que bacana, né? Perfeito. Ainda mais nós mulheres, né, que temos uma perda natural, né, dos óvulos e um envelhecimento, né, principalmente após os 35 anos. Então, ter esse cuidado, de forma preventiva, uma alimentação preventiva seria o melhor caminho, sem dúvida. Perfeito. Vamos falar desse grupo aqui? Vamos lá. Sempre, então, tá em todas as mesas, né, esse aqui. Aqui são as frutinhas ricas em antioxidantes, frutas vermelhas, que eu incluí aí pensando nessa questão de neutralização desse estresse que nós estamos aí expostos naturalmente. Então, interessante incluir e lembrar também do tomate, né, que é uma outra forma de antioxidantes, é o licopeno, pensando na saúde seminal. É um nutriente muito importante. Mas essencialmente fazer o molho de tomate ou suco, para concentrar melhor o licopeno. E ao lado tem então esqueci o nome, o broto. Ah, isso é tão bom. Não tem caloria, né, o broto? Ele é bem leve, rico em fibras. E o broto eu trouxe, somado à uva também, ele é uma fonte natural de fitomelatonina. E a gente sabe que a qualidade do sono, né, a melatonina é essencial para a saúde ovariana. Então, é uma fonte natural para aumentar, enfim, a produção, auxiliar na questão do sono, mas lembrar que outros fatores também são importantes para melhorar a qualidade do sono, né, como o manejo do estresse, fazer uma higiene do sono, mas são alguns exemplos que pode ser incluído aí nesse dia a dia do casal. Eu ia te perguntar também a respeito da vitamina D. Com essa questão da pandemia, muitos estudos têm surgido, eu não sei, a gente não sabe mais até que ponto tem questões de fake news e tal, e a gente, até quando estamos falando nessa questão médica ligada a vitaminas, né, e vocês já disseram várias vezes que a vitamina D só se chama vitamina, mas é um hormônio, né, praticamente a importância dela é nesse sentido. Eu ouvi recentemente que fizeram um estudo e que, de fato, as pessoas que tinham a vitamina D mais baixa tiveram, na sua maioria, o agravamento do Covid. Natália, tem alguma coisa que dá para a gente falar a respeito disso? Linkando, claro, com o nosso tema, mas até para o pessoal de casa, já que a gente está vivendo, né? Claro que com algumas mudanças agora, mas todo mundo precisa continuar mantendo todos os cuidados que nós estamos vivendo ainda, até que a vacina chegue à questão do vírus. Tem alguma informação que você pode passar? Sem dúvida, a vitamina D em níveis adequados, a gente tem cada vez mais surgido números de estudos e existe sim uma associação com níveis adequados e níveis de saúde, e a gente vê realmente na reprodução humana que existe essa relação com o equilíbrio, todo o equilíbrio hormonal, essa orquestra hormonal da mulher depende desses níveis de vitamina D. Então, sem dúvida, ela precisa estar em níveis adequados, inclusive por questões da progesterona que eu comentei. E o que? Ela está relacionada, claro, o aumento com o sol, a gente precisa, então, dessa parte da síntese pelo sol, mas na alimentação dá para aumentar? A gente não se sabe ao certo, mas uma quantidade pequena nos peixes e ovos, mas é muito pequena em relação à exposição solar, que seria o ideal. Precisamos da exposição solar, não tem jeito, né? Exatamente. Bom, os dias estão lindos, né? Ainda que a gente vá de máscara, mas já dá pra pegar um solzinho no braço, né, Natália? Acho que vamos olhar pelo lado bom, né? Os dias estão bonitos, o céu tá azul, ainda que a gente saia com toda a proteção, mas, como dizem os médicos, a gente precisa ter a exposição, né, braços ou pernas, para ter essa síntese aí completa da vitamina D, certo? Vamos falar deste grupo que a gente ainda não comentou, que eu tô vendo ali das sementes, certo? Exato, das sementes e oleaginosas. Perfeito. Aqui a gente tem algumas fontes de minerais como cobre, manganês, zinco, selênio. Uma excelente fonte de selênio é a castanha do Pará, o Brasil. Com 2 castanhas nós atingimos a recomendação desse mineral tão importante, com um potencial antioxidante e enzimas antioxidantes também, que vão auxiliar também no equilíbrio hormonal e na minimização desse estresse ou envelhecimento. Então, seriam opções para a gente incluir também no dia a dia. E é tão gostoso, né? Delícia. Salgadinho, nossa, é tudo de bom. Fazer um punhadinho, jogar ali na salada, bom demais.
Vamos colocar na tela, desculpa, já está no ponto a imagem, então, Natália comentou há pouco, mas eu acho legal a gente colocar a imagem na tela. Então, o que a gente deve, de fato, evitar que vai, sim, prejudicar a saúde de óvulos e espermatozoides? Então, o excesso de cafeína, né, o excesso do álcool, evitar o consumir adoçantes, essa exposição às toxinas ambientais, sempre que possível, minimizar a associação aos agrotóxicos, controlar o peso, né, que o excesso de peso leva ao aumento também dessas toxinas e radicais livres, evitar esses alimentos ultraprocessados, empacotados e os refrigerantes. Tudo isso mantendo distância. Exatamente. Na verdade, é interessante, são coisas que vocês colocam dentro da nutrição que a gente tem que ter um equilíbrio. O ideal é não consumir, mas existem algumas coisas que em alguns momentos, em doses, controladas, pequenas, não tem problema, né? É saudável, somos inclusive, seres humanos, né? Precisamos, com certeza. Precisamos ter nosso momento ali também. Vamos fazer nosso suco? Vamos lá. O que você pensou aí? Ele vai unir um pouquinho desses nutrientes todos que você disse. Vai. Então, a gente vai incluir a melancia, né? De preferência, utilizar a parte branca dela, que ela é rica em arginina, um nutriente muito importante para a fecundação e para esse comecinho da gestação. A gente vai utilizar a beterraba, que é rica em óxido nítrico, que auxilia na disponibilidade de nutrientes dentro da célula, na vascularização celular. E o gengibre, que a gente já conhece por suas propriedades anti-inflamatórias. Então, vai gerar esse maior equilíbrio ao organismo. Tá? Vamos lá? Eu acho que ele já tá certinho. Tá. Então, sucão. Lembrar de utilizar a parte branca, não tem tá? Problema, ficar tranquilo que aqui tudo cai mesmo. A gente já tá acostumado. O bom é que nós estamos num país tropical, né, Toninho? Nós temos tudo, amém. Meu Deus, como não agradecer? Nós temos absolutamente tudo. Olha lá. Perfeito. Gengibre. Muito bom. Pôr um pouquinho de água para facilitar. E o casal deve tomar, né? Não é só a mulher. Para os dois. Tá bem lembrado, né? Sabe o som, Gaudinho? Vou provar. Ai, que bonito. Outro dia nós fizemos na culinária, né, um pesto de beterraba. Aí toda vez que eu olho agora pra cor, eu lembro desse pesto de beterraba, uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Façam pesto de beterraba. Posso experimentar? Claro. Vamos lá. Fu, dá tempo de perguntinha? Vou no seu tempo, hein? Peraí que, enquanto eu bebo, a Fu já vai me dizer. Bom. Eu adoro com um pedacinho. Dá mais saciedade. Se eu tirar o pedacinho, não é verdade? É bom deixar com um pedacinho. Arrasou. Tá aí, gente, ó. E a cor, né, linda? Cheers. Ó, cor bonita. Dá tempo de perguntinha? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Rô, obrigada. Qual valor da vitamina D é considerado bom? Rô, essa pergunta é maravilhosa. Porque é um vai e vem de opiniões, né, enfim, de médicos e tal. Afinal, o que é considerado aí saudável? Não tem tanto um consenso, mas as últimas observações que eu vi é a gente pensar em deficiência está abaixo de 25 e valores acima de 30 estão adequados. Mas tem outras linhas que consideram níveis um pouco maiores. Aí vai depender muito também de cada caso, cada indivíduo. Porque a questão de exame, gente, e dos parâmetros, né, Natália, assim, e do que é valor que está dentro, é baseado no número de pessoas que fazem, tem uma média. Então, quando a gente pergunta, eu gostei da pergunta da Rô por isso, não é que ela diz, então, abaixo de quanto, acima de quanto? Assim, o que é considerado bacana? Eu já ouvi dizer que é 60, já ouvi dizer que é 70, já ouvi dizer que é pelo menos 50, só quando você vai pegar o exame, o laboratório te mostra que menos de 25 é que causa um problema. Exatamente. Então, é toda uma discussão, né, do que é considerado ruim, porque está abaixo de um número, mas
O que é ideal é outra pergunta. Então, tem que conversar com o médico entender. E até dependendo do indivíduo, da condição clínica, talvez seja maior para um, menor para outro. Então é importante avaliar individualmente isso também. E as grávidas também, né? Grávidas Com precisam certeza. ter muita, muita dedicação nessa vitamina D, né? É essencial. Se necessário, a suplementação também. Aí, muito obrigada mais uma vez. Hoje com a gente a nutricionista, a doutora Natália Barros. Eu vou deixar um contato para vocês lá do Instagram para quem quiser seguir e mandar mais mensagens no @nataliabarros.nutri, @nataliabarros.nutri. Vocês já encontram o trabalho dela. Obrigada, até a próxima. Obrigada, foi um prazer.